partir do verso 1. A gente vai estar lendo do verso 1 até o verso 12, que diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Eu sei que vocês já oraram por mim, mas eu queria orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui, Senhor, como igreja. Senhor, eu peço que a Tua palavra seja proclamada nesse momento. Pai, que não seja o que eu acho, que não seja o que eu quero, mas que seja a Tua palavra, Senhor. O que eu acho e o que eu quero não tem o menor valor para a Tua igreja, Senhor, mas sim a Tua palavra. É o que eu peço, meu Pai. Em nome de Cristo te pedimos isso. Amém. Hoje nós vamos estar falando a respeito de algumas coisas que nos são relevantes como igreja, a respeito desse texto aqui. Nos primeiros versos do texto que nós acabamos de ler, já fica evidente algo que é muito comum vermos em muitas passagens dos 4 evangelhos. Jesus é um homem polêmico. O Filho de Deus sempre vem com um discurso que vai na contramão de tudo aquilo que é aceito pelo mundo. E é bom nós não nos esquecermos disso. Quando Jesus chega novamente até a cidade de Cafarnaum, não demora muito para que uma multidão já o estivesse cercando, e não é por menos. Afinal, no capítulo anterior, podemos ver que Jesus já havia iniciado seu ministério, curando tanto um homem possuído por um demônio, como a sogra de Pedro, como outros prodígios que ele já havia feito. Então, podemos concluir que a partir dessa passagem aqui de Marcos capítulo 2, Jesus ele já era uma figura pública, ele já era famoso, tanto pelo que ele pregava, quanto pelo que fazia. Na atual condição em que o nosso mundo se encontrava, e que é a mesma condição em que o nosso mundo se encontra hoje, a presença de Jesus sempre vai se comportar dessa maneira. Ele sempre acaba chamando a atenção, e isso se deve ao fato de que tudo o que Jesus ensina e o modo como ele age é diferente do mundo. Jesus é justo e o mundo não. Jesus é gracioso e o mundo não. O que Jesus fala é a verdade, é o conhecimento de Deus. E o que o mundo fala não é a verdade, é a mentira. É compreensível que a figura do Cristo seja polêmica justamente pelo contexto em que o Cristo está inserido. Um mundo maldito, onde todos os homens são escravos do pecado e vivem sob a iniquidade. Quando eu digo que Jesus é uma figura pública, uma figura polêmica, de maneira nenhuma eu estou tentando dizer que Jesus é uma espécie de lacrador que faz as coisas buscando chamar atenção, não é isso. O que eu quero dizer é que se a gente pega um indivíduo, que é
homem e Deus, porque Jesus é tanto homem como Deus. E esse Deus sendo bom, sendo justo, sendo poderoso, sendo santo, quando a gente coloca esse Deus, esse homem, em um contexto como o nosso aqui, cheio de pessoas falhas, numa criação maldita que sofre as consequências do pecado, é de se esperar que coisas fora do comum venham a acontecer. O interessante desse texto é que podemos notar dois públicos interagindo com Jesus. Temos as pessoas comuns que se sentem atraídas pela mensagem e os escribas que rejeitam a mensagem. A respeito desses dois públicos, é válido nós pontuarmos algumas coisas. Com relação ao primeiro grupo, vamos ler de novo os 2 primeiros versos desse capítulo de Marcos. Diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. O que mais caracteriza esses 2 versos é o interesse por parte das pessoas em estar com Cristo. Como nós lemos aqui, após voltar para Cafarnaum, Jesus estava em casa e mesmo assim as pessoas foram até ele. Nesse caso aqui, Jesus ele não estava numa sinagoga, ele não estava no alto de um monte ensinando e também não estava no templo. Jesus estava apenas em casa. O fato de Cristo estar em casa poderia sugerir às pessoas que ele estivesse apenas descansando, que ele não estivesse exercendo nenhuma atividade ministerial ali. No entanto, isso não impediu que as pessoas fossem até ele. O que me parece é que as pessoas, ao se depararem com a notícia de que ele estava em Cafarnaum, pensaram da seguinte forma: não importa se ele está apenas em casa, não é todo dia que ele está aqui em Cafarnaum. Não importa o local onde ele esteja, vamos até ele. Soa até um tanto quanto invasivo, mas ao mesmo tempo mostra interesse por parte das pessoas em estar com Cristo. O que lemos no final do verso 2 reforça ainda mais a ideia de que as pessoas estavam de fato interessadas em estar com Cristo pela palavra, porque no verso 2 diz assim: muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Ou seja, até esse momento do texto aqui, Jesus ele não está curando, ele não está fazendo nada de miraculoso, ele está apenas anunciando a palavra, e mesmo assim a casa ainda está lotada, ao ponto que as pessoas não conseguem transitar entre dentro e fora dela. E esse exemplo aqui de Marcos 2, ele é bem diferente do que a gente consegue ler lá em João, capítulo 6, não precisa abrir não, mas no caso do texto de João, uma multidão atravessou o mar à procura de Jesus, porque ele havia multiplicado pães anteriormente. Quando o mestre viu que a multidão vinha até ele apenas por coisas terrenas, ou seja, a multidão em um determinado momento viu que a sua fome tinha sido saciada pelo milagre ali da multiplicação dos pães e peixes, e eles foram até Cristo apenas, única e exclusivamente por isso. Não, ele saciou a minha fome hoje, eu vou colar com ele porque ele pode multiplicar pães e peixes amanhã. Então, eu vou ficar com ele. Só que o que Jesus responde para essa multidão foi o seguinte: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então aqui nós temos Jesus repreendendo a multidão que ia até ele, única e exclusivamente por conta de demandas terrenas. E que fique isso de alerta para nós. A gente não deve, de forma alguma, ir até Cristo, procurar a Deus apenas para resolver questões terrenas, saúde, emprego, relacionamentos. A gente não deve ir até Cristo apenas por conta disso. Ele nos encoraja a ir até Ele buscando o pão da vida, aquilo que é eterno. Mas diferente do que a gente lê aqui em Marcos capítulo 2, diferente do que a gente acabou de ler em João 6, a situação em Marcos 2 é bem diferente. Até esse momento do texto, como eu falei antes, Jesus ele não estava curando, ele não estava multiplicando alimento e ele também não estava ressuscitando um morto. Ele estava apenas anunciando a palavra. Haviam tantas pessoas que não se conseguiam entrar na casa.
Esses dois pequenos versos, eles servem para nos lembrar de que existem muitas pessoas pelo mundo afora que estão sedentas pela palavra de Deus. E eu e você temos a responsabilidade com isso. E é algo que a gente muitas vezes tem dificuldade de admitir, de que essa é uma responsabilidade nossa. Ah não, a salvação é por eleição, então para que eu vou evangelizar, para que eu vou levar a mensagem adiante? Não, essa responsabilidade é nossa. E para deixar isso mais claro, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho não, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 9. Antes eu costumava colocar os textos já aqui no papel, mas eu ganhei uma Bíblia, na versão que eu queria, aí eu fico folheando ela para lá e para cá. Pedro 2, a partir do verso 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto ele é bem claro. Pedro diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o objetivo de proclamarmos as virtudes de Deus. Então, veja, Pedro está falando com a igreja aqui. Eu e você, nós somos gentios, somos pessoas que não nasceram do povo de Israel. Então, nós éramos considerados gentios. E quando Pedro fala que eu e você somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade